Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 30 de outubro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o 30º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus fazia a síntese da sua mensagem: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Como é possível amar mais? Sobretudo, como amar mais a Deus? Bem, vamos meditar sobre a imaginação na nossa vida de fé, pois nós veremos, sobretudo com o auxílio de Santo Inácio de Loyola, que a imaginação é um poderoso recurso de crescer nos afetos. Bora refletir. Vamos dividir a nossa reflexão em 3 pontos. Num primeiro momento, vamos dar uma definição geral sobre a imaginação como uma capacidade humana. No segundo momento, vamos tentar relacionar esta imaginação com o amor, especialmente com o amor a Deus. E num terceiro momento, vou dar 2 conselhos para que a nossa imaginação nos ajude a amar mais o nosso Senhor. Primeiro ponto: o que é a imaginação? Nós podemos defini-la de 2 grandes maneiras. Primeiro, ela pode ser uma reprodução mental, ou segundo, ela pode ser uma criação poética. Como reprodução, ela diz respeito à nossa capacidade de figuração interior. Nós somos capazes de criar figuras que nós já vimos fora de nós, dentro de nós. Nesse sentido, a imaginação está vinculada com a percepção e com a nossa memória. Nós somos capazes de perceber o mundo visualmente, auditivamente, olfativamente, tatilmente, através do paladar. E essas percepções que nós acumulamos da nossa experiência do mundo vão ficando impressas na nossa memória de percepções. E essas memórias, elas são guardadas dentro de nós como imagens, né? Especialmente como imagens visuais. Mas também há outras formas de representação interior, como, por exemplo, quando o cheiro de uma determinada comida nos remete ao Natal, ou quando o sabor de um determinado alimento nos recorda a nossa infância, ou um determinado som nos conduz a um momento específico da nossa vida. Mas vamos falar especialmente das imagens que nós guardamos. Então nós temos cenas, um verdadeiro álbum de fotografias dentro de nós. Só que é um álbum que ele é dinâmico, ele é mutante, ele se modifica. Nós conseguimos refazer as cenas, acrescentando coisas, tirando coisas, ressaltando detalhes ou ainda generalizando. Isso só é possível por conta da nossa bagagem perceptiva. Então, alguns exemplos. Se eu digo para alguém assim: como era a sua casa na sua infância? A pessoa é capaz de fazer uma representação mental, ou ela é capaz de figurar, criar a figura mental daquela casa em que a pessoa morou. Se eu digo para ela assim: como você imagina que será o seu futuro? Então, através de um devaneio, ela é capaz de sonhar com uma coisa que ela deseja ou ainda com um medo que ela tem. E ela cria isso na mente dela. Agora, como ela é capaz de antecipar o futuro? Pode ser que nem aconteça aquilo que ela está imaginando, mas ela é capaz de criar uma hipótese de futuro a partir das imagens mentais que ela já dispõe. Então veja, a imaginação, no seu primeiro sentido, é essa reprodução na mente, que é lembrança, ou ainda ela é uma primeira hipótese do futuro. E daí esse é o segundo aspecto da imaginação, que é a capacidade de criação poética. Poética aqui não é só de poesia, no sentido de verso e rima. Poético quer dizer aqui de invenção. Eu sou capaz de inventar mundos mentais. Por exemplo, quando eu escrevo um texto de ficção,
Imagine que eu sou convidado numa prova de redação a escrever uma notícia de jornal que contasse um acidente de moto que nunca aconteceu. Eu sou capaz de inventar a cena de um acidente de moto que nunca aconteceu. Eu sou capaz de criar uma ficção. E essa ficção é fruto do quê? Da minha imaginação. Ora, mas não é só numa prova de redação ou num texto literário que eu faço isso. Eu faço isso também com a minha vida. Quando eu imagino o meu futuro, quando eu planejo, quando eu sonho, quando eu me projeto, o que eu estou fazendo? Eu estou imaginando no sentido de criar possibilidades, de abrir expectativas, de hipotetizar, ou seja, fazer hipóteses, só que ao invés de teorias, através de imagens. Imaginação pode ser reproduzir o que eu já vi, ou pode ser elaborar o mundo a partir das memórias, das imagens que eu já tenho. Certo. Agora, o que isso tem a ver com o amor a Deus? Eu colocaria duas coisas. Primeiramente, vamos lembrar assim, como é que alguém que ama, especialmente quando tem um amor apaixonado, como é que alguém que ama? Quais as suas faculdades interiores mais envolvidas? Todas, né? A pessoa tem a memória muito ativa, porque ela lembra da pessoa, do seu amado. A pessoa tem a sua inteligência muito ativa, porque ela reflete, considera muito sobre aquela relação. A pessoa tem a sua vontade muito viva, porque ela quer o tempo todo estar com aquela pessoa. Mas, e aí está, a meu ver, o grande centro da questão, é sobretudo na imaginação que ela vive o seu amor, a sua paixão. Porque a imaginação faz refletir, a imaginação desperta o desejo, a imaginação direciona a vontade. Amar e imaginar caminham lado a lado. Por isso que é importante entender que imaginar não significa apenas delirar. Há um aspecto ou uma forma da imaginação que é a ilusão. E daí nós temos várias formas de ilusão, desde as mais leves, por exemplo, uma confusão, um erro de consideração, até o delírio, que é o auge da ilusão, quando a pessoa fica completamente fora da realidade. Mas a imaginação também é um recurso que nós usamos para viver bem. Ela não é um vício, um problema, uma mentira. A imaginação é um lugar de verdade. É um lugar em que a gente ativa nossas potencialidades, em que nós somos nós mesmos a todo vapor. Aquele que ama a partir da sua imaginação. De modo que a gente pode dizer assim, né? Aonde está a sua imaginação, aí estão os seus amores. Porque a sua imaginação reflete o que você deseja, o que você almeja, o que você quer. Agora, mais especificamente no caso de Deus. Quando nós temos uma experiência muito forte de fé, geralmente nós começamos a imaginar mais Deus. O que é imaginar Deus? É como no caso do casal, que eu citei aqui, de um amor, eu começo a imaginar quando eu for estar na minha oração. Eu não vejo a hora de ter uma oportunidade de fazer um retiro. Eu tenho uma expectativa alta da celebração da missa no domingo. Eu fico imaginando os meus encontros com Deus. Eu imagino os que eu já tive e vou meio que saboreando, revivendo, ressentindo, no sentido positivo de sentir de novo aquilo que eu já vivi. É uma imaginação como reprodução. Mas eu também já vou projetando os próximos encontros que eu vou tendo com Deus, que eu vou ter com Deus. Então eu vou criando poeticamente cenas, encontros, afetos, diálogos que eu terei com Ele. Amar a Deus é imaginar a Deus, é lembrar-se com imagens e é criar imagens de como eu estarei com Ele. O grande contribuidor para uma teoria da imaginação religiosa, até uma orientação do coração através da imaginação, foi Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Santo Inácio de Loyola
criou os chamados exercícios espirituais, que são uma proposta de retiro de 30 dias, para que a pessoa possa converter o coração, orientar a sua vida e amar mais a Deus num caminho escolhido com maior clareza, que ele chama de eleição de vida. Ele experimentou isso num retiro que ele mesmo fez por conta própria, e ele meio que registrou a experiência dele, e esse registro se tornou um retiro aplicável a qualquer pessoa que deseja aprofundar no amor a Deus, que são chamados exercícios espirituais de Santo Inácio. Hoje, existem várias modalidades de fazer esse exercício. Você pode fazer durante 30 dias, que é o modelo oficial, ou você pode fazer em partes de 8 dias, vários exercícios de 8 dias, e tem chamados exercícios na vida cotidiana, para que a pessoa todos os dias possa ir fazendo o seu encontro com o Senhor. Para quem não tem condições de tirar, né, uma semana ou um mês para fazer retiro. Santo Inácio, ele vai envolver, sobretudo, a imaginação daquele que se recolhe nos exercícios espirituais. Então ele vai passando cenas bíblicas, passagens da Bíblia, para que a pessoa faça contemplação. Geralmente, quem orienta retiros convida o retirante a meditar a Bíblia. O que seria meditar? É quando você, sobretudo, reflete, pensa, elabora mentalmente um texto bíblico. Você tira dali uma mensagem, um conselho, uma direção de vida. Mas a contemplação, ela é diferente da meditação. Ela significa você criar imagens mentais para compor uma cena do texto bíblico na sua cabeça e, sobretudo, no seu coração. Então seria mais ou menos assim. É como se o texto bíblico fosse uma peça de teatro, se ele fosse um script de teatro, e a sua alma, que envolve aqui a sua inteligência e o seu afeto, o seu coração, fosse o palco para isso. E você, como aquele que reza, é o diretor do teatro. Então você vai ler o texto bíblico e você vai, dentro de você, criar o teatro daquela cena. Agora, teatro no sentido aqui de criação, não no sentido de pejorativo, né? de uma brincadeira de mau gosto, de uma zoeira. Não é isso que a gente está falando. É o teatro no sentido de você criar uma peça cheia de sentido dentro de você. É ao mesmo tempo um jogo, uma brincadeira prazerosa, mas não é uma brincadeira à toa. Ela é uma brincadeira que vai me envolver inteiro. A minha mente, os meus afetos, o meu desejo, e eu vou me tornar parte daquilo ali. Primeiro momento eu faço a composição da cena. O que é? Eu vou organizar tudo dentro de mim. Quem está presente, quem são os personagens, quais são as falas deles, qual é assim o contexto, né? É na montanha, é na planície, tem árvores, é no deserto, é com Jesus, é com Nossa Senhora. E como alguém que monta o palco e põe os atores em cena e escuta eles encenando, eu primeiro vou compor tudo isso, como um diretor. Só que num segundo momento, como um participante daquela cena, como um personagem que participa ali, eu vou entrar em palco, vou entrar em cena e vou vivenciar aquela cena que num primeiro momento eu agenciei como diretor. Então eu mudo agora de papel. De diretor eu passo para personagem. Só que eu não vou ser nenhuma personagem bíblica. Eu vou ser uma personagem a mais na cena bíblica. E eu vou me sentir ambientado, vou ouvir o que eles falam, vou escutar o tom de voz deles. Inácio diz, inclusive, vou sentir o cheiro do ambiente. Se estão numa refeição, vou imaginar o sabor daquela refeição. Vou perceber os modos do olhar de Jesus. Vou sentir o toque que as pessoas dão umas nas outras, como naquela passagem que a mulher tocou o manto de Jesus. E eu vou ser um personagem. E quando eu faço isso, numa cena bem composta, eu vou começar a sentir a cena, eu vou vivenciar aquela passagem. Isso é contemplar. Eu vou usar a minha imaginação
para entrar no texto, até o momento em que os sentidos do texto, a potência do texto, possa me atingir. Isso é contemplar. E é o que Inácio nos propõe nos exercícios espirituais. Uma imagem, uma pintura, nos ajuda a entender melhor isso. No século XV, um frade dominicano chamado Fra Angélico, ele era um grande pintor, inclusive os seus quadros são famosíssimos na pintura sacra. Você pode procurar aí depois mais pinturas dele, mas eu vou sugerir sobretudo uma das versões que ele pintou da Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. Tem duas que são famosas, uma que mostra o anjo e Nossa Senhora sentada, e um paralelo com Adão e Eva. E uma segunda, que é a que eu estou usando como referência, Nossa Senhora está de joelhos, o anjo está na frente dela, anunciando que ela será a mãe do Salvador, e atrás do anjo, bem no cantinho da pintura, nós temos um frade dominicano olhando a cena. O que está fazendo um dominicano numa passagem bíblica? Duas coisas aqui. Primeiro, quem é esse frei? É o Fra Angélico. Ele pintou a si próprio na cena bíblica. Qual é a ideia? A ideia é que ele participasse do acontecimento da Anunciação. Então, ele pinta para participar do mistério. Não se trata só de retratar, de ilustrar. Trata-se muito mais do que isso. É fazer parte do mistério da Anunciação. E aí é o segundo aspecto, que é bem inaciano. É isto que é imaginar. Imaginar é como na pintura do Fra Angélico, entrar no mistério. Quando a gente vai rezar o terço, a gente usa essa expressão, né? No primeiro mistério contemplamos a Anunciação da Virgem Maria. No mistério tal, contemplamos a crucificação de Jesus. Quando a gente fala contemplar, o que a gente está dizendo é que a gente vai entrar na cena, imaginar. Agora, aí que está a questão, né? Nós não imaginamos. Nós só falamos, vamos contemplar, já começamos a rezar o Pai Nosso e as Ave Marias. Nós seríamos convidados a parar e a entrar na cena. Por isso que alguns livrinhos de terço, eles trazem, além das palavras, das frases para cada mistério, algumas figuras. E essas figuras são para ajudar quem reza o terço a contemplar a cena. Isso é muito importante. Veja que a imaginação nos coloca no mistério, ativa as nossas faculdades e justamente por isso, nos envolvendo inteiros, nos atravessa mais. O mistério chega mais a nós e nós experimentamos um grande amor, o amor de Deus. E aqui eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. Vou dar 2 conselhos para que você possa amar mais o Senhor, com a imaginação. Primeiro conselho: procure ter na sua casa imagens religiosas. Mas aqui 3 coisas eu indico assim como critérios, né? Primeiro, sobretudo tenha imagens num canto que seja um cantinho de oração, um oratório. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser na copa, pode ser na entrada de casa. Você vê algumas casas antigas aqui no Vale do Paraíba, quando você logo entra na casa, tem aquela varandinha, aquele hallzinho antes da sala, geralmente tinha um oratório ali, um espaço, até na parede mesmo, assim, um cavado na parede, um cantinho para colocar uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo. É um oratório, é um lugar de oração. Seria ideal que todo mundo tivesse na sua casa o seu oratório, que nada mais é do que uma espécie de capela particular. Isso ajuda muito a rotina de oração, porque quando a gente não tem lugar para rezar em casa, a gente vai perdendo estímulos de espiritualidade. Agora, um segundo critério que é muito importante. É bom ter imagens, mas é bom não ter imagens demais. O que é importante? Que você tenha alguns quadros ou esculturas ou gravuras que te estimulem a rezar, mas não faça da sua casa uma sala dos milagres. É tanta imagem de santo, é tanto quadro de santo, que ao invés de inspirar a oração, aquilo vira parte de decoração,
ou então aquilo causa até repulsa, porque você já viu tantas vezes que perde a graça, desanima. O ideal é ter o suficiente, mas que seja inspirador. E um terceiro critério é que as imagens que você tiver sejam suficientemente estimulantes para a oração. Agora, não na quantidade, mas eu digo na qualidade. Por exemplo, supor que você tem uma imagem de Nossa Senhora, mas a imagem é tão mal feita, ela é tão estranha, que você olha para a imagem e você não tem vontade de rezar. Ela parece um boneco de criança brincar, mas não parece uma imagem de santo. Então, olha, eu até sugiro, ao invés de você comprar um monte de imagenzinha baratinha, mas tudo mal feita, que é mais fácil você juntar um pouquinho mais de dinheiro e comprar uma imagem um pouquinho melhor, que te faça realmente rezar, do que ter um monte de coisa que seja desestimulante. Ou então você tem uma imagem que é imensa, mas ela é tão grande que ela é assim, ela é meio desfigurada, ela é meio grotesca. Por exemplo, eu comprei uma imagem de 2 metros de Nossa Senhora para pôr no meu jardim. Mas você vai olhar a imagem de Nossa Senhora, ela parece um soldado. Ela não parece Nossa Senhora. Não tem nenhuma delicadeza, ela é grotesca. O contrário também é verdadeiro. Às vezes a imagem é tão pequenininha que ela é mais um bibelô do que propriamente uma ferramenta de oração. Eu já vi umas imagens de Nossa Senhora Aparecida, que talvez seja para colocar em mesa, sei lá, né? Mas elas são minúsculas, uns 5 centímetros. Você vai rezar com lupa, então não compensa, assim, não inspira a oração. É um objeto de decoração ou de colecionismo, mas não é de prece. Então, assim, tome muito cuidado com a qualidade da imagem. Ela não pode ser nem grande demais, nem pequena demais, mas, sobretudo, ela não pode ser nem muito feia, que seja grotesca, e nem tão decorada que você fique preso nos detalhes, mas não reze. Vamos lá, um exemplo exagerado, né? Mas, eu tenho aqui uma imagem de Jesus crucificado que é de ouro. Eu fico tão fascinado com o fato de que é de ouro que eu perco o valor espiritual. Eu fiquei materialista, é uma joia. Então eu olho para aquele crucifixo como uma joia e não como um instrumento da minha prece. Também é ruim. Por isso, às vezes, é melhor ter uma imagem de madeira ou de barro do que ter uma de prata ou de ouro. Porque ela ajuda mais a rezar do que ficar preso num imanentismo, num materialismo espiritual. Esse é o primeiro conselho. Tenha imagens em casa. O segundo conselho é: contemple com a sua imaginação mental os mistérios da vida de Jesus. Ou seja, quando você for rezar o terço, quando você for ler a Bíblia, quando você for fazer a sua oração, tenha um momento em que você fecha os olhos e, baseado nas imagens que você já viu, crie as suas próprias imagens mentais. Então você usou as imagens, no primeiro momento, como uma escada para subir no céu, vamos dizer assim. E uma vez que você já conseguiu subir, chuta a escada. Ou seja, feche os olhos. E ao invés de usar imagens materiais, crie imagens mentais. Isso é muito importante para estimular o músculo da imaginação, porque a imaginação também é um músculo. Quando a gente passa muito tempo só consumindo imagens, e, por exemplo, as redes sociais, né, Instagram, Pinterest, YouTube, Google Imagens, são lugares muito fáceis de a gente acessar figuras, mas a gente vai perdendo a capacidade de criar as nossas próprias. Por quê? Porque a gente só consome. É importante fortalecer a sua capacidade de criar imagens mentais. Por isso, eventualmente, é muito importante que você feche os olhos e você crie as suas próprias figuras religiosas. E, sobretudo, que, como o Fra Angélico faz nas pinturas dele, que você se coloque ali como uma personagem. Essas duas práticas, ter imagens em casa e contemplar com os olhos fechados, ajudam você a ser um orante imaginativo. E essa oração com imaginação, ela vai ativar mais todas as suas potências interiores, sobretudo os seus afetos. Isso te ajudará a amar mais a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma.
Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a você, como exercício para esta semana, que você procurasse construir aí na sua casa, organizar aí no seu cantinho pessoal, doméstico, o seu oratório, o seu espaço de oração. Quais são os seus santos de devoção? Qual é a imagem de Jesus que mais te chama a atenção? Você prefere esculturas plásticas ou você prefere pinturas? Você gosta de rezar com vela? Não seria interessante ter um potinho com água benta por perto? É sempre bom ter uma Bíblia aberta, mas para ler, não só para deixar de enfeite. Construa um cantinho de oração, que não seja nem exagerado no excesso, que também não seja pobre a ponto de não ser estimulante. Tenha na sua casa suas imagens e faça delas a sua primeira escada para o céu. E quando você for rezar, não deixe de ter um momento de olhos fechados, para que a sua própria mente crie as suas imagens de fé. Desejo que a sua imaginação te ensine e te ajude a amar cada vez mais e melhor a Deus, nosso Senhor. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!